Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Antônio Joaquim. Juntamente com o professor Acioli, abordaremos sobre questões relevantes, né, sobre o Brasil, então, desde aspectos territoriais, aspectos políticos, econômicos, naturais. Então, assim, há uma polissemia de questões que serão abordadas nesse segundo ano sobre o Brasil. Nesta videoaula, trataremos sobre a divisão político-administrativa do país e a divisão regional. Então, entender o que foi, o que é essa divisão político-administrativa e o significado e importância da divisão regional. Inicialmente, nós vamos abordar a respeito da divisão política-administrativa. O que é isso? Essa divisão política-administrativa está relacionada com o processo de organização do território, tá, em estados, em províncias ou municípios. Essa organização foi possível e foi necessária para fins de gestão pública, ou seja, de administrar o território. Até porque a população, da colônia à fase atual, à fase contemporânea, ela cresceu muito, a população brasileira, em termos de números quantitativos. Então, desde o processo, desde o início, da colonização no Brasil, isso no início do século XVI, houve, alterações no território vinculado a demarcações, ou seja, a organização do território, tá, a partir de uma divisão que levava em consideração aspectos políticos, aspectos naturais, aspectos sociais e muitas vezes também aspectos econômicos. Então, uma primeira divisão que se tem notícia sobre o território brasileiro está vinculado às chamadas capitanias hereditárias, né, que foram criadas para gestar o território, para administrar o território, né, território colônia. Então, por exemplo, entre 1621 a 1774, ou seja, entre o século XVII e final do século XVIII, nós tínhamos dois grandes estados no Brasil, que é o estado do Maranhão, que ocupava a porção mais setentrional do território, e o estado do Brasil, né, ficando cobrindo, né, uma porção mais meridional e uma maior porção do território brasileiro. No século seguinte, isso por volta de 1872, nós temos o papel das províncias e dos municípios, né, nesse contexto de organização territorial via administração pública. Então, nós tínhamos algo em torno de 642 municípios no final do século XIX, e esse crescimento populacional e as migrações internas, vinculado também aos ciclos de atividades econômicas, né? Então, tivemos vários ciclos, ciclo da cana, ciclo da borracha, ciclo das pedras preciosas, ciclo do café. Isso contribuiu para o aumento da população e, ao mesmo tempo, também para uma reorganização do território. Então, por exemplo, em 2015, de acordo com o IBGE, nós tínhamos 5.570 municípios. Então, isso tudo fruto, né, desse contexto de reordenamento territorial do país. Assim como também houve mudanças vinculadas, tá, às sedes do governo geral. Então, até 1763, a sede do governo geral do Brasil era Salvador. E nesse momento, em 1763, há uma mudança vinculada, por exemplo, a questões mais políticas e econômicas, tá? Tirando a sede de Salvador para o estado do Rio de Janeiro. Econômicas porque as migrações, principalmente para a região centro-oeste, né, para a exploração de metais preciosos, interferiu diretamente para essa mudança. E políticas também, porque aí você tem uma forte presença da coroa, né, desse contexto também de mudança. Assim como também nós temos o Tratado de Pretópolis, que a gente vai tratar mais na frente, que é que caracteriza, né, assim, um dos grandes últimos acontecimentos, né, para a delimitação da fronteira brasileira, dos limites da fronteira brasileira com outros países, no caso aqui específico com a Bolívia, tá? E a definição da atual capital, Brasília, já em 1960. A respeito da divisão regional no Brasil, uma primeira divisão foi apresentada em 1913 pelo geógrafo Delgado de Carvalho, né? Mas assim, oficialmente, isso só ocorreu em 1941, que foi regulamentado em 1942, quando o IBGE, que foi criado em 1938,
oficialmente apresentou uma divisão regional do território brasileiro em 5 grandes regiões, né? Ou seja, levando em consideração o critério, né, de região natural, ou seja, de uma área geográfica caracterizada por um ou mais aspectos naturais, como vegetação, clima, relevo, solo, etc. O IBGE ele regionalizou, ele classificou as regiões do Brasil, tá, em região norte, né, que era composto pelo território do Acre, né, ou seja, esse território ele foi adquirido com um acordo bilateral com o país Bolívia, né, então as terras que pertencem, parte das terras bolivianas foram anexadas ao Brasil, ao território brasileiro, a partir de um acordo bilateral chamado Acordo de Petrópolis, onde o Brasil indenizou a Bolívia, né, financeiramente. Era composto também pelo estado do Amazonas, do Pará, do Maranhão e do Piauí. Tínhamos também o estado do Nordeste, né, que era composto pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, pelo estado do Oeste, que era constituído da Bahia e Espírito Santo, pelo centro, né, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Tínhamos também o Sul, que ia desde o Rio Grande do Sul a São Paulo, mas incluía também o Distrito Federal, nesse caso estava localizado no estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro. Então essa é a classificação, a divisão regional de 1942. Em 1945, o IBGE apresenta uma nova regionalização. Agora ele leva em consideração o critério das chamadas zonas fisiográficas, né? Essas zonas fisiográficas, ela reunia aspectos naturais, socioeconômicos e a posição geográfica, ou seja, a localização geográfica das áreas analisadas. Então, a partir desses critérios, o IBGE classificou 7 regiões, ou seja, 7 grandes regiões do território brasileiro. Então, nós tínhamos a região norte, a região nordeste ocidental, nordeste oriental, o leste setentrional, o leste meridional, o centro-oeste e a região sul. Alguns pontos são interessantes nessa classificação, nessa regionalização. Por exemplo, na região norte, agora nós teríamos, além do território do Acre, o território do Guaporé, do Rio Branco e do Amapá. Na região do centro-oeste, nós teríamos os estados de Goiás e Mato Grosso, mas também o território de Ponta Porã, que não existia na classificação anterior, de 1942. Nós temos na região sul, né, o território de Iguaçu, somado com os estados de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul e São Paulo, e o leste meridional, que era composto de Minas Gerais, Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro e a sede do governo geral, que era a cidade do Rio de Janeiro, que funcionava como um distrito federal. Nós tínhamos também o leste setentrional, que era constituído de Sergipe e Bahia, o Nordeste Ocidental com Maranhão e Piauí, e o restante dos estados nordestinos compunham o Nordeste Oriental. A partir de 1970, o IBGE, a partir de uma reorganização, né, dos critérios de divisão regional, e visando promover uma integração entre as regiões, porque havia essas desigualdades regionais vinculado ao desenvolvimento das forças produtivas, né, com o meio natural, não só o desenvolvimento, mas a integração dessas forças produtivas com o meio natural entre as regiões, tá? O IBGE definiu uma nova regionalização, levando em consideração o critério das chamadas regiões homogêneas. O que foi essas regiões homogêneas? Qual a definição? Era um conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos da região. Então, agora aqui você tem, além do aspecto natural e do aspecto social, o aspecto econômico como uma forma de integrar o espaço geográfico. Então, o IBGE ele definiu 5 grandes regiões, que inclusive chega às definições atuais, né, dessas 5 grandes regiões. Então, nós temos a região norte, a região nordeste, sudeste, centro-oeste e a região sul. Detalhe, o que era o território do Guaporé foi alterado e virou território de Rondônia, tá? Em homenagem ao coronel Cândido Rondon. O território do Acre se definiu-se como estado do Acre, virou estado, permaneceu os territórios de Roraima e de Amapá.
Integrou-se todos os 9 estados, né, da região Nordeste e definiu-se como região Nordeste. O território de Ponta Porã, né, ele foi destituído, ou seja, ele foi eliminado, né, e no caso, a região Sul passou a ter os 3 estados que compõem atualmente, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim como na região Sudeste, tá, nós temos os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Após a Constituinte de 1988, definiu-se, né, a divisão atual do Brasil. As 5 regiões, né, que antes tinham sido definidas em 1970 permaneceram, e aí apenas se reorganizou, né, os territórios, né, para a delimitação atual. Então, definiu-se o estado do Tocantins como pertencente à região norte, então dividiu-se o estado do Goiás, assim como também criou-se o estado do Mato Grosso do Sul, que se desmembrou do estado do Mato Grosso. Tá? Definiu-se também o estado de Rondônia, o Acre já tinha sido definido, tá? E extinguiu-se o estado da Guanabara, né? E aí ficando apenas o estado do Rio de Janeiro. Então, a proposta do IBGE, né, nessa divisão regional, inclusive essa divisão atual, é de dar maior atenção às políticas públicas. Tá? Então, a divisão regional, tá, ela visa o planejamento governamental. Então, isso serve para quê? Para o ordenamento do território, para o planejamento das políticas, não só no espaço urbano, como no espaço rural, a prestação de serviço, o entendimento das características principais da população, né, e as suas necessidades básicas em saneamento, em serviço, em transporte, em educação. Então, essa é uma das principais finalidades da divisão regional, inclusive oficializada pelo IBGE. Então, atualmente nós temos as 5 grandes regiões do Brasil: região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste e a região Sul, que é reconhecida oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.